Bem-vindos à Universidade Nova de Lisboa e, em particular, a esta iniciativa da Faculdade de Direito da Universidade Nova. As minhas saudações, amigas e calorosas, a todos os que estão aqui presentes, quase enchendo este auditório B, e permitam-me que cumprimento de um modo especial, desde logo, as ilustres personalidades presentes na mesa do Presídio, o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua presença nesta sessão de abertura. Também cumprimento o professor José João Abrantes, pró-reitor da Universidade, em representação nesta cerimónia do magnífico reitor da nossa Universidade. Também permitam-me cumprimentar as autoridades aqui presentes. Da nossa faculdade também cumprimento a Sra. Diretora, a professora Teresa Beleza, também a Sra. Subdiretora. Cumprimento também o Sr. Deputado António Filipe, Presidente, neste momento, de uma Comissão Especial de Inquérito sobre o assunto BANIF. Seja muito bem-vindo, Sr. Professor, que também é professor universitário e, portanto, este ambiente também lhe é familiar, este ambiente universitário. Também gostaria de cumprimentar o Sr. Diretor do Centro de Estudos Judiciários, o Sr. Conselheiro João Silva Miguel, também o Sr. Reitor da Universidade Autónoma de Lisboa. Muito obrigado pela sua presença, também é a minha casa. E vejo aqui também muitos alunos da Universidade Autónoma de Lisboa e, portanto, mais autoridades, colegas, professores, também o professor Mário Silva de Cabo Verde, vejo aqui também colegas de outros países, alguns colegas angolanos que aqui estão, antigos diretores da Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto, vejo pelo menos aqui dois, sentados lado a lado, também doutorandos dessa universidade, alunos, colegas professores que aqui estão. Perdoem-me se estou a esquecer alguma saudação especial, mas acreditem que são todos muito bem-vindos a este congresso comemorativo dos 40 anos da Constituição Portuguesa. E nesta singela cerimónia de abertura, permitam-me dar aqui 3 palavras breves. Claro que a primeira palavra é de agradecimento a várias pessoas e a várias entidades. Desde logo, o agradecimento que deve ser feito em primeiro lugar é, evidentemente, aos professores, aos oradores que aceitaram o nosso convite e que vão abrilhantar todo este dia, a partir de agora até ao fim do dia. Muito obrigado, senhores professores, pela vossa presença. Também os moderadores, que também têm uma função, porventura, menos complicada, mas mais extensa, de manter a boa ordem nos vários painéis que vamos ter. Portanto, também cumprimento os senhores moderadores. Também um especial agradecimento às instituições que se envolveram na organização deste congresso. Claro, à Nova Direito, a minha faculdade-mãe, à professora Teresa Beleza, também sua diretora, ao Centro de Investigação, que neste momento eu presido, que se chama CEDIS, Centro de Investigação sobre Direito e Sociedade, que é um centro de investigação, aliás, muitíssimo dinâmico, modéstia à parte, e já agora adianto que foi, na última avaliação da FCT, foi o centro de investigação melhor classificado ao nível dos centros de investigação das faculdades de Direito do país. E penso que isso, não me leve a mal, não é propriamente para esquecer, mas é para lembrar numa ocasião destas. E também já agora refiro uma instituição, uma associação de juristas de Direito Público, que se chama Instituto de Direito Público, que também co-organiza com a Faculdade e com o Centro de Investigação este mesmo congresso. Também permitam-me referências pessoais. Já referi a professora Teresa Beleza, que faz parte também comigo do comitê organizador, mas também, claro, o professor José João Abrantes. Portanto, nós, estas 3 almas dinamizadoras, com a primeira responsabilidade deste congresso, mas gostaria de acrescentar nessa saudação os funcionários da nossa faculdade e da reitoria, e evidenciando em particular a doutora Inês Braga, que também nos ajudou muito, secretária do Centro de Investigação, que nos ajudou muito a melhor organizar este congresso. Também agradeço o apoio da Justiça TV, que faz a transmissão em direto deste congresso, e também cumprimento o Presidente da Associação de Estudantes e todos os estudantes que, de uma forma generosa, se disponibilizaram para nos ajudar a fazer a melhor organização e a difundir este congresso e as suas atividades. Uma segunda palavra, compreendam que seja de evocação, porque este congresso tem por fundamento o facto de nós este ano comemorarmos o 40º aniversário da Constituição Portuguesa.
que foi aprovada em 2 de abril e entrou em vigor em 25 de abril de 1976. Portanto, podemos dizer que este ano o país académico ou o país intelectual está, de facto, a comemorar a Constituição. O comemorar não é necessariamente dizer bem, há quem diga mal, cada um dirá aquilo que entender, e, aliás, neste Congresso não há qualquer sermão encomendado a ninguém, portanto, cada um assinará esse momento a seu modo, de acordo com a sua liberdade científica e com a sua liberdade de opinião. Mas julgo que é sempre um momento muito importante num país que saiu de uma ditadura, ter uma Constituição que, de facto, tem durado e tem sido muito boa, a meu ver, para o país. Embora, se verificarem do ponto de vista académico e científico, há uma pluralidade de discursos em torno da Constituição. Claro que há um discurso jurídico e há discursos extrajurídicos, como é natural, porque a Constituição não é apenas um texto jurídico, e também há perspectivas críticas, há perspectivas laudatórias, há um pouco tudo. Mas julgo que uma faculdade de Direito, como é o nosso caso, e a juristas, como nós somos, se impunha aqui uma discussão, uma análise daquilo que a Constituição Portuguesa trouxe à ordem jurídica nestes últimos anos. E fazendo uma avaliação dessa Constituição, permitam-me também já adiantar-me, porque eu julgo que a Constituição tem 3 características que são muito importantes. É uma Constituição justa, porque trouxe um Estado de Direito democrático, contrastando com o período anterior, em que tivemos uma Constituição normativa, nominal ou semântica, conforme as teses, mas, de todo modo, certamente que não foi boa para Portugal e para o mundo. Uma Constituição que foi o produto de uma revolução democrática e uma Constituição que foi o produto de um Parlamento, que foi o primeiro Parlamento na nossa história que foi eleito por sufrágio direto e universal, precisamente um Parlamento eleito em 25 de abril de 1975. E a Constituição foi o resultado dos trabalhos da Assembleia Constituinte. E uma terceira característica, que me parece também muito importante, porque às vezes ela não sucede, é que a nossa Constituição, além de boa e de democrática, é uma Constituição efetiva. Portanto, não é uma Constituição que está no papel apenas, ou não é uma Constituição que seja letra morta. Não. A nossa Constituição está viva e consegue domar, consegue regular, consegue impor limites e consegue legitimar o exercício do poder. E, portanto, não é uma Constituição a parar nas nuvens, mas é uma Constituição que chega à realidade constitucional e que controla e regula essa mesma realidade constitucional. Claro que, ao longo destes 40 anos, houve momentos diferentes, momentos em que achámos que a Constituição era mais efetiva e momentos em que considerámos que a Constituição era menos efetiva, mas, na verdade, o balanço, a meu ver, julgo que seja um balanço muito importante. Claro que esse balanço também pode ser visto na perspectiva de futuro. E eu diria que, da perspectiva do futuro, há 2 grandes questões. Uma delas é, e já tem sido discutida, embora hoje talvez não muito na moda, é o problema da identidade da Constituição. Saber se hoje, na verdade, a Constituição que temos ainda é a mesma daquela que tivemos quando a aprovámos em 2 de abril de 1976. Esse era um tema da moda dos anos 80. Hoje, porventura, é um assunto talvez demasiado teórico para nos ocupar, mas a outra questão é a questão da capacidade que a Constituição possa ter de uma certa autorregeneração constitucional para enfrentar novos desafios, porque o mundo de hoje é um mundo muito diferente do mundo de há 40 anos. Não só o problema da globalização, o problema da integração europeia, novas necessidades sociais, novos direitos, e, portanto, todo um sistema económico diferente e, portanto, os pressupostos que estiveram na base da redação da Constituição, hoje, em grande medida, já não são os mesmos. E, portanto, também a Constituição, neste aniversário, tem pela frente um desafio, que é o desafio da sua adaptação e da sua durabilidade. Por fim, uma última palavra de explicação sobre o programa deste Congresso, que, como vos disse, pretende assinalar o 40º aniversário da Constituição e já agora adianto que a Faculdade de Direito, de facto, é a primeira Faculdade de Direito do país, pública ou privada, a fazer uma iniciativa com estas características. Há outras iniciativas que estão a ser programadas por outras faculdades de Direito, têm todo o direito de o fazer, mas já agora fica aqui esta pequena nota de nós termos sido realmente os primeiros a fazê-lo. Eu até gostaria que o tivéssemos feito no dia 2 de abril, mas o problema é que isso era num sábado. E realmente no sábado as pessoas não têm assim muita disponibilidade. E, portanto, aqui estamos, não muito longe desse sábado, 2 de abril, é dia 5, só 3 dias depois, mas julgo que é um momento apropriado
o mais próximo possível dessa efeméride, realmente, do 40º aniversário, 2 de abril de 76. Se repararem bem, este congresso que nos ocupa durante todo o dia está repartido por 4 painéis e entendemos que estes temas genéricos, cada painel tem um tema, são porventura os grandes temas da Constituição Portuguesa. E tentando dar uma visão omnicompreensiva daquilo que é hoje um texto constitucional, que está muito para além de ser um mero texto de natureza política. No primeiro painel, já abrir o problema da igualdade e do desenvolvimento. A Constituição realmente teve um papel muito importante na promoção da igualdade social em Portugal. Julgo que é um tema que merece toda a nossa atenção e também por isso será o primeiro. A seguir teremos também o painel Constituição, Estado de Direito e Democracia. Sabemos bem que a nossa democracia se deve em grande medida àquilo que a Constituição conseguiu fazer na instauração do novo sistema político de separação de poderes e um sistema de equilíbrio entre as várias dimensões presidenciais, parlamentares e governamentais, contrapondo as experiências anteriores nefastas, quer de um parlamentarismo caótico da Primeira República, quer de um sistema presidencialista de concentração de poderes, embora de chanceler, que aconteceu durante o Estado Novo. E, portanto, desse ponto de vista, julgo que a Constituição trouxe à realidade constitucional, na verdade, a afirmação de algo que nunca tínhamos tido na sua plenitude, que foi um Estado de Direito e um Estado de Direito democrático. Depois da parte da tarde, falaremos de um outro tema que me é, aliás, muito caro, que é a relação que a nossa Constituição tem com os países de língua portuguesa, porque a nossa Constituição não ficou em si própria, mas teve a oportunidade de também contribuir para a construção de outros países na sua consolidação de Estados de Direito democráticos. Estou a referir-me ao Brasil, estou a referir-me aos países de língua portuguesa e a outros países também de expressão portuguesa, como é o caso de Timor-Leste. E, portanto, julgo que é interessante perceber as relações de interinfluência que se registram entre a nossa Constituição e as outras Constituições de língua portuguesa. O quarto e último painel é um painel relacionado com a justiça e com a segurança. A justiça também foi reerguida com a nossa Constituição. Sabemos bem quais eram as práticas anteriores a 76 no que respeita a uma justiça que era em muitas ocasiões arbitrária, sobretudo em relação àqueles que não dispunham de liberdade política, mas também há novas questões que hoje se relacionam, infelizmente, com um tema que eu tenho estudado bastante, infelizmente um tema da atualidade, que são os aspectos da segurança. Segurança dos países, segurança das pessoas, segurança internacional. E, portanto, julgo que é interessante também ver o que é que nós podemos extrair da Constituição dessa perspectiva de termos um país mais justo, mas também um país mais seguro. Há aqui uma alteração no programa, que também desde já vos comunico, porque o professor Fernando General, em vez de fazer a sessão de abertura ou a conferência de abertura, fará essa conferência no encerramento. Portanto, ficam convidados, não é haver mal ter havido esta alteração a pedido dele, e também sabem que no encerramento, isso está confirmado, teremos a presença de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, a partir das 18h45. Portanto, esta é uma explicação sumária que eu vos queria dar em relação ao programa. Já agora também aproveito a ocasião, não me leve a mal, de vos dar conta de que nós na Faculdade de Direito estamos agora a preparar já o próximo ano letivo, que começa sempre cada vez mais cedo, começará em meados de setembro, portanto o ano letivo 2016-2017. Aliás, amanhã vamos ter na Faculdade de Direito, não aqui neste auditório, um momento muito importante que é o nosso Open Day, para nós divulgarmos os nossos mestrados. Portanto, aqueles que aqui estão, aqueles que nos veem e ouvem pela Justiça TV ou por outros órgãos de comunicação, ficam já convidados a participar neste Open Day. Nós temos uma oferta variadíssima e riquíssima de cursos, além da licenciatura, evidentemente. Também temos 2 cursos de doutoramento, um doutoramento em Direito e um doutoramento em Direito e Segurança, e depois temos 8 mestrados. Aliás, aqui à entrada podem verificar os prospectos que nós temos a oportunidade de vos oferecer. O mestrado em Direito e Mercados Financeiros, por exemplo, o mestrado em Direito e Segurança, o mestrado em Direito Público, o mestrado em Direito Internacional e Europeu, o mestrado em Forense e Arbitragem, o mestrado em Direito e Gestão,
e um novo mestrado que começou ano passado em Economia do Mar, mestrado em Direito e Economia do Mar, a Governação do Mar. Portanto, tem aqui uma ampla oferta que aqui fica anunciada. Aproveito esta ocasião também para divulgar as nossas atividades, além de termos, como sabem, no plano internacional, não só uma relação, uma presença muito forte na Europa, através de um consórcio europeu que tem sede em Veneza, no âmbito dos cursos de mestrado em Direitos Humanos e Democracia. Pertencemos a várias redes internacionais e também temos ligações privilegiadas com os vários países de língua portuguesa, havendo 2 doutoramentos conjuntos, um com a Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto, o outro com o ISCTEM de Maputo. Além de também temos um programa especial de cooperação com variedíssimas universidades brasileiras, ao qual, aliás, demos um nome, aliás, muito apropriado, de programa Padre António Vieira. E, portanto, aqui fica também, em termos breves, a apresentação da nossa oferta de cursos para o próximo ano e serão sempre muito bem-vindos a esta faculdade. E eu agora daria a palavra ao professor José João Abrantes para fazer a sua intervenção. Muito obrigado pela vossa presença. Bons dias a todos. Senhor Presidente do Tribunal Constitucional, Sr. Professor Sousa Ribeiro, é um gosto tê-lo aqui nesta sua casa. Aqui é sempre bem-vindo. Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia, Presidente da Comissão Organizadora deste Congresso e meu querido colega e amigo. Saúdo também a Sra. Professora Teresa Pizarro Beleza, diretora da minha faculdade e também membro da Comissão Organizadora deste Congresso comemorativo dos 40 anos da Constituição da República Portuguesa de 1976. Saúdo todas as restantes autoridades judiciárias, políticas e académicas aqui presentes e permita-se, numa nota pessoal, saudar o Sr. Diretor do SEG, o Sr. Conselheiro João Miguel, meu querido colega e amigo de há muitos anos, de há mais de 40 anos. Estas coisas não convém dizer em público, senão ainda sabem a nossa idade, mas enfim, é sempre um grande gosto. E também nessas autoridades que refiro uma palavra especial para um amigo também de longa data, para o Sr. Deputado António Filipe, também aqui presente. Enfim, saúdos a todos, todos os presentes, senhores professores, senhores estudantes, vejo estudantes em grande número, e nesta saudação a todos vós, permito-me destacar colegas brasileiros, professores brasileiros aqui presentes, e também estudantes e professores dos países de língua oficial portuguesa. Vejo professores e estudantes de doutoramento da Universidade de Agostinho Neto, e aliás, no caso do Sr. Professor Van Dunen, inclusivamente professor da Universidade de Agostinho Neto e da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Saúdo uma vez mais. E estamos aqui neste Congresso Científico Comemorativo dos 40 anos da Constituição da República Portuguesa de 1976, aprovada em 2 de abril de 1976, fez agora, portanto, no sábado, exatamente 40 anos, naquela que é a primeira iniciativa deste tipo de todas as universidades portuguesas, conforme já foi salientado pelo professor Jorge Bacelar Gouveia, quem dou os parabéns pela iniciativa que teve de levar a cabo este evento, como agora se costuma dizer. A Constituição de 1976 é, desde logo, um corolário da Revolução Democrática e Humanista que nos libertou da mais velha ditadura da Europa. A ditadura portuguesa durava há 48 anos e foi então que, em 74, se deu o 25 de Abril, nas palavras de Sofia de Melo Breiner, o dia inicial, o inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livre habitamos a substância do tempo, ou também nas palavras de Ari dos Santos, o dia em que se abriram as portas da claridade e a nossa gente invadiu a sua própria cidade. É hoje cada vez maior o grande interesse pela lei fundamental, pela Constituição, e isso diz bem da sua vitalidade enquanto algo que deve ser efetivamente definidor da identidade de uma comunidade. E nesse aspecto, de facto, o Tribunal Constitucional, de que temos a honra e o gosto de ter aqui hoje o seu Presidente, o Sr. Professor Joaquim de Sousa Ribeiro, de facto teve um papel fundamental até por colocar as coisas no seu devido pé em relação a períodos conturbados passados recentemente,
por força da crise que começou por ser a crise financeira e económica, mas que naturalmente arrastou atrás de si a crise social e política também, e foi nesse aspecto que o Tribunal Constitucional veio pôr verdadeiramente no centro aquela que é a lei fundamental, aquela que é, como nós aprendíamos nos primeiros anos das faculdades de Direito, citando um ilustre constitucionalista italiano, a tête de chapitre, de todo o direito, não só do direito público, como do direito privado. É o texto que limita e racionaliza o exercício do poder, com o catálogo de direitos fundamentais típicos, direitos fundamentais atípicos, também com regras sobre a sua própria fiscalização e a sua própria revisão, com os limites materiais, formais, temporais, circunstanciais, e hoje, de facto, não há dúvida de que com as novas funções assinaladas ao Estado no âmbito da economia, da sociedade civil, portanto, com todo o alargamento do conteúdo e do âmbito dos textos constitucionais, com todo o conjunto de preceitos que são reguladores do intervencionismo estadual nas suas diversas áreas, de facto a Constituição é também a fonte suprema não só do direito público, enfim, da relação entre a liberdade individual e o poder político, mas também do próprio direito privado. E se de facto nós podemos assinalar a ampliação dos conteúdos constitucionais, das matérias constitucionais subsequente ao liberalismo, também cumpre assinalar o próprio reconhecimento, devido em grande parte a causa da normatividade da Constituição, e esse reconhecimento é, aliás, conforme é sabido, o ponto de partida do sistema de fiscalização da constitucionalidade, baseado na existência de um Tribunal Constitucional, que assenta precisamente nessa ideia de superioridade hierárquica da Constituição. Onde existe o Tribunal Constitucional é o guardião primeiro da Constituição, devendo garantir que as normas legais e outros actos infraconstitucionais não ofendem as regras e os princípios constitucionais. E também aqui a própria Constituição de 76 inovou com o sistema misto de fiscalização judicial difusa e de fiscalização concentrada no Tribunal Constitucional, também aqui alguma inovação, um pouco já à semelhança do que na Primeira República se tinha passado com a Constituição de 1911, então com o seu artigo 123, com a consagração pela primeira vez na Europa do sistema de fiscalização judicial da constitucionalidade que vinha importado do continente americano, mas que foi pela primeira vez então consagrado na Europa. De qualquer forma, o que é importante referenciar é esta ligação entre a existência de um Tribunal Constitucional e a ideia de supremacia normativa da Constituição, a Constituição verdadeiramente como vértice da ordem jurídica, vértice superior da ordem jurídica, como lei fundamental, aquilo que de facto deve ser, e de facto aquilo que se passou nos últimos anos veio precisamente a recolocar as coisas no seu devido ponto, muito através da ação do Tribunal Constitucional. E convirá lembrar que a Constituição, enquanto limitador do poder político, muitas vezes será também contra as minorias, mas terá muito mais eficácia até contra as próprias maiorias parlamentares. Portanto, não são as maiorias parlamentares que têm que dispor da Constituição, antes, pelo contrário, têm sempre que subordinar à Constituição. Quem faz leis, quem faz textos legislativos é que deve ter em conta os limites constitucionais e, designadamente, os direitos fundamentais e o Estado de Direito democrático garantidos na Constituição. Esses valores não podem ser subalternizados e, sobretudo, o primeiro e o mais imprescritível dos valores, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, como tal logo apontado nos princípios, nos primeiros artigos da Constituição. Queria ainda aqui fazer uma referência importante ao facto de que este direito constitucional português, nascido da Revolução Democrática do 25 de Abril, influenciou também de que forma o direito constitucional de língua portuguesa. Nós podemos dizer que a Constituição de 76 foi apenas a primeira de uma vaga de constituições baseadas nos mesmos princípios do Estado de Direito Democrático e do princípio da dignidade da pessoa humana e da supremacia, da soberania da vontade popular, que teve desde logo os seus desenvolvimentos, primeiro com a Constituição Brasileira de 1988, fruto, portanto, também da democratização do Brasil, da queda da ditadura militar e depois da democratização da sociedade brasileira, e depois as constituições dos países africanos de língua oficial portuguesa na sua Segunda República, digamos na fase após a queda do Muro de Berlim,
como são exemplos, por exemplo, a Constituição moçambicana de 2004 e a Constituição angolana de 2010, e depois culminando toda esta trajetória com a Constituição de Timor-Leste. Por isso também aqui há um legado do constitucionalismo democrático português e como tal do próprio 25 de abril de 74, aliás em coerência com a ideia de que a Revolução Libertadora desse dia foi uma revolução libertadora para nós e para os povos das colónias. Ao mesmo tempo que nos libertou do fascismo em Portugal, libertou-nos também do colonialismo e libertou, portanto, todos esses povos dessa herança colonial. Como dizia há poucos dias, precisamente no dia 2 de abril, o Sr. Presidente da República, o qual nos dará a honra de estar na sessão de encerramento deste Congresso, o Sr. Presidente da República, que é, aliás, também ele constituinte e ilustre professor de Direito Constitucional, como ele dizia, precisamente no sábado passado, a Constituição só se concretizará precisamente quando se concretizar a justiça social, no fundo, quando se concretizarem os tais 3 Ds da Revolução de Abril: democratizar, descolonizar, desenvolver. Eram esses os 3 Ds da Constituição de Abril, no fundo completando-se assim um desiderato do preâmbulo da Constituição, que era o desiderato de um país que ainda está por realizar, de um país mais justo, mais fraterno e mais livre. É por isso que temos todos os motivos para celebrar a Constituição de Abril, para celebrar a democracia, a liberdade, os direitos fundamentais, em toda a sua plenitude, e por isso aqui estamos, com muito gosto e com muita honra, neste primeiro colóquio comemorativo dos 40 anos da Constituição de Abril, na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e aqui na Reitoria da Universidade. Há pouco o professor Jorge Bacelar Gouveia também já o tinha dito. Apresento a todos os meus cumprimentos, não só em meu nome pessoal, mas também do Sr. Reitor, que, aliás, estará na cerimónia de encerramento. Não podia estar presente aqui nesta cerimónia, mas também estará na cerimónia de encerramento. E era isto, fundamentalmente. Espero que seja um congresso que seja do vosso pleno agrado. Estou certo que o será pela qualidade dos oradores, dos conferencistas que aqui estão. E, portanto, dou mais uma vez a todos as boas-vindas e agradeço a vossa presença. Muito obrigado, bom dia. Muito bom dia a todos. Queria cumprimentar em primeiro lugar a Sra. Diretora da Faculdade, a professora Teresa Beleza, o professor Bacelar Gouveia, o professor José João Abrantes, que conheço há tanto tempo e que conheço amigo. E cumprimentar também todos os presentes e começar por agradecer naturalmente as palavras simpáticas que me foram dirigidas. Mas devo dizer ao Sr. Professor Bacelar Gouveia e ao José João Abrantes que não tem rigorosamente nada que me agradecer, e eu é que agradeço o convite que me dirigiram e tenho um imenso gosto, podem crer, imenso gosto em estar aqui por 2 razões fundamentais. Em primeiro lugar, pela instituição em que estou, uma universidade prestigiada, e em segundo lugar, pela razão que aqui nos trouxe, a comemoração dos 40 anos da Constituição da República Portuguesa. E eu acho que é muito, digamos, muito adequado à natureza de uma instituição que é uma universidade, fazer de um momento de celebração, de um momento comemorativo, simultaneamente um momento de reflexão, congregando, enfim, um painel muito significativo de constitucionalistas portugueses sobre temas muito bem escolhidos e muito oportunos, e portanto eu felicito com ênfase a Comissão Organizadora e a Faculdade da Universidade Nova por esta iniciativa. De facto, como o professor Bacelar Gouveia disse, eu creio até que é a primeira, não só entre as universidades, mas, enfim, de todo o conjunto das instituições. O Tribunal Constitucional tem programado também uma iniciativa com cariz um pouco diferente, mas também uma jornada de reflexão para o dia 21 de abril.
Não estou a fazer publicidade porque as inscrições já estão fechadas. O nosso auditório tem uma capacidade, de facto, bastante limitada, mas o professor Bassar Gouveia, efetivamente, não diria que se antecipou, enfim, e toda a comissão organizadora, com total oportunidade, levaram a cabo e puseram de pé. E eu sei o trabalho que estas coisas dão e portanto cumprimento com satisfação esta iniciativa. A Constituição deve ser celebrada não apenas, nós estamos a falar dos 40 anos, portanto estamos a falar de uma data, de um momento. Essa data, em termos fundacionais, sem dúvida, que teve um significado enorme na nossa história constitucional, pelo que significa digamos, de rompimento em termos de lei fundamental, de rompimento com o passado, um passado de má memória na nossa consciência coletiva e, portanto, o que significa, em primeiro lugar, digamos, a instauração de uma ordem de liberdade com todo o arsenal, digamos, de garantias e de consagração dos direitos fundamentais que tinham estado durante os 48 anos, já foram aqui referidos, verdadeiramente asfixiados, não é, no regime deposto. E, portanto, esse significado é, efetivamente, um significado enorme no nosso percurso coletivo. Mas também eu acho que deve ser devidamente celebrado o facto de estarmos a viver sob esta ordem constitucional há 40 anos, portanto, uma Constituição que tem efetivamente moldado a nossa vivência, tem funcionado como um referencial normativo, enfim, um mediador de solução dos nossos conflitos políticos e dos nossos conflitos também, de certa forma, sociais, e tem funcionado bem, acho que se pode dizer, portanto, superou a prova do tempo. Ainda recentemente tivemos essa experiência que, numa situação de dúvida, digamos assim, e de conflito e efetivamente funcionou, digamos assim, como fator decisivo a legitimidade constitucional. E, portanto, quer ao longo destes 40 anos, quer ao longo destes 40 anos não, porque o Tribunal Constitucional só tem 32. Bom, mas realmente por cobrimento espontâneo ou pela intervenção, digamos, do Tribunal Constitucional, a Constituição tem tido projeção, digamos, efetiva na nossa vida coletiva. Isso deve ser saudado, deve ser refletido, independentemente de todas as querelas que no passado se suscitarem, em certos momentos mais vivas, noutros momentos com letargia. Isso é completamente normal numa sociedade plural. Uma discussão sobre o que deve ser, digamos assim, a nossa ordem fundamental é absolutamente, enfim, está absolutamente de acordo com uma ordem de liberdade, em primeiro lugar, mas não, de vez em quando, ainda agora se voltou a falar numa hipótese de revisão constitucional. Isso também está dentro da fisiologia do sistema, está previsto. Não há, do meu ponto de vista, perda de identidade desde que tudo isso se faça como se tem feito, enfim, dentro dos pressupostos, com os requisitos e segundo os procedimentos que a própria Constituição prevê. Portanto, aliás, como já alguém disse, só as Constituições verdadeiramente irrelevantes é que não são objeto de discussão, mas creio que hoje em dia, mais nos setores do que noutros, se pode dizer que há um consenso significativo, digamos assim, não há uma questão constitucional em termos de uma oposição frontal, digamos, aos elementos estruturantes mais significativos. E, portanto, é claro que hoje, como já foi aqui dito pelo professor Bacelar Gouveia,
Hoje estamos perante novos desafios, novas incertezas. Gomes Cantilho escreveu há pouco tempo que as constituições estão sob stress, porque efetivamente, além dos desafios que o professor Vassal Gouveia enunciou, eu acrescentaria aqueles que foram colocados e de uma maneira tão dramática pela crise dos refugiados, não é verdade? Nós sentimos menos, estamos aqui no cantinho da Europa, mas no coração da Europa, efetivamente, o que nós constatamos é que, de alguma forma, a vocação universal de direitos humanos básicos ficou, de algum modo, esquecida. É claro que a dimensão do fenómeno levanta dificuldades enormíssimas, mas a verdade também é que assistimos a medidas político-administrativas que frontalmente contrariam garantias constitucionais e internacionais, que em vez de serem revitalizadas no momento em que mais eram convocadas a intervir, pelo contrário, foram de facto contrariadas por medidas desses tipos que alguns Estados tomaram. E, portanto, é mais um desafio que no momento presente se coloca à Constituição e à sua efetivação. Tudo isso será seguramente aqui refletido num programa muito rico, muito concentrado, e de facto este programa também suscita-me esta observação. Um dos efeitos desta ordem constitucional democrática em que estamos a viver é a verdadeira explosão, pode-se dizer, a verdadeira explosão dos escultores de direito constitucional. É possível hoje organizar um programa tão rico e tão multifacetado, recorrendo apenas, enfim, aos constitucionalistas portugueses e das nossas faculdades, o que eu sou suficientemente antigo, digamos assim, para ter a experiência como aluno do estado de coisas anterior, do que era o direito constitucional que se estudava, enfim, no meu tempo de aluno universitário, e verdadeiramente é algo que os estudantes de hoje teriam dificuldade em representar. É algo que não tem nada, a realidade era completamente diferente para pior, evidentemente. Portanto, cumprimento mais uma vez toda a Faculdade de Direito da Universidade Nova, felicito por esta bela iniciativa, desejo a todos, portanto, um bom dia de trabalho, e que seguramente terá, não tenho dúvidas a esse respeito, seguramente terá, enfim, trará um proveito enorme quanto a uma consciencialização. Não se esperará respostas imediatas e respostas, digamos, prontas a vestir, não as há, mas verdadeiramente há aqui pistas de reflexão e de problematização que permitirão, portanto, depois desvendar melhor os caminhos que todos teremos que trilhar no futuro. Muito obrigado.